Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça do Rio Grande do Sul anula o julgamento dos responsáveis pelas 242 mortes na Boate Kiss. As prisões dos 4 condenados vão ser revogadas. A Polícia Científica do Paraná encontra sinais de uma possível tentativa de prejudicar as investigações do assassinato do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho. 2 dias depois do crime, foram apagados registros de quem acessou as imagens das câmeras de segurança. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz uma defesa enfática das urnas eletrônicas. E afirma que a lei vai prevalecer nas eleições com as garantias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Brasileiros que não completaram a imunização se expõem ao risco da Covid. E provoca um desperdício de doses de vacina que encalham e perdem a validade. Médicos explicam quais grupos estão mais expostos a formas graves da varíola dos macacos. A Agência Internacional de Energia Atômica alerta para o risco de acidente na maior usina nuclear da Europa por causa da guerra na Ucrânia. Em represália à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos a Taiwan, a China suspende importações e faz exercícios militares perto da ilha. O Banco Central aumenta a taxa básica de juros pela 12ª vez seguida. E a passagem de um meteoro ilumina o céu no sudeste do Brasil. O Jornal Nacional está começando. A presidente da Câmara dos Deputados americana encerrou a visita a Taiwan, que aumentou a um nível inédito as tensões entre a China e os Estados Unidos. Nancy Pelosi ficou menos de 24 horas em Taiwan, mas as consequências da viagem vão durar bem mais do que isso. A China prometeu punições aos Estados Unidos e a Taiwan, e a ilha já começou a sentir os efeitos. O governo chinês suspendeu as importações de frutas cítricas e de produtos pesqueiros taiwaneses e disse que vai interromper a exportação de areia para a ilha. Na frente militar, a China mandou pela primeira vez o maior navio de patrulha do país para o Estreito de Taiwan e colocou caças para voar perto da ilha. A TV estatal chinesa divulgou as imagens que mostram exercícios militares. Outros estão programados para os próximos dias. Treinamentos militares são comuns. A diferença é que estes vão acontecer muito próximos de Taiwan. Além disso, a China deve usar mísseis e munição de verdade. Isso não acontecia desde a década de 1990, quando a China reagiu a uma visita do então presidente taiwanês aos Estados Unidos. Agora, as forças militares chinesas devem cercar a ilha. Pelo menos 2 pontos ficam a menos de 20 quilômetros da costa. E o governo de Taiwan alega que estas áreas fazem parte do território marítimo de Taiwan. Ainda segundo o governo, sites de órgãos públicos da ilha sofreram ataques cibernéticos após a chegada de Pelosi. Mas ninguém assumiu a autoria desses supostos ataques. O Japão se mostrou preocupado com os exercícios e pediu uma solução pacífica. Os países do G7, que reúne as economias mais avançadas do mundo, reafirmaram o compromisso de seguir as regras da ordem internacional de paz. Mas, por enquanto, o clima é de tensão. A cerca de 3 mil quilômetros dali, Estados Unidos e Indonésia começaram os maiores exercícios militares conjuntos já feitos com aliados da região. Durante as horas que passou em Taiwan, Nancy Pelosi teve tratamento de honra. A presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos foi homenageada pela presidente Tsai Ing-wen. No parlamento, lembrou da promessa que os Estados Unidos fizeram 43 anos atrás de apoio à ilha. De lá, Pelosi seguiu a agenda na Ásia, com a primeira parada na Coreia do Sul e depois no Japão. Este especialista explica por que a visita enfureceu a China. O fato de um alto oficial dos Estados Unidos ir a Taiwan sinaliza uma legitimação da ilha como Estado independente, algo que os taiwaneses desejam, mas não a China. A China considera Taiwan parte do seu território. A relação entre China e Taiwan é complexa. O momento recente mais crítico foi em 1949, quando o líder da Revolução Comunista, Mao Tse-tung, assumiu o controle da China. Líderes do movimento democrático fugiram para Taiwan e romperam com a China continental.
Taiwan tem hoje um governo independente, mas nunca foi reconhecida como um país por nações ocidentais. Apesar disso, os Estados Unidos defendem a autonomia da ilha. Só não se sabe até que ponto. Sobre o momento escolhido para a viagem de Pelosi, oficiais do governo americano já disseram que essa é a pior fase da relação entre China e Estados Unidos desde os anos 1970. Em 1972, Richard Nixon viajou a Pequim com o objetivo de pôr fim a 22 anos de hostilidades entre os dois países e também de aproximar a China dos Estados Unidos e afastar os chineses da então União Soviética, em plena Guerra Fria. Hoje, a Rússia, que é aliada da China, se manifestou. Disse que a visita de Pelosi cria aborrecimento. Nos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca disse que Pequim não deve transformar a visita numa crise ou em um pretexto para aumentar a presença militar perto de Taiwan. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou que a maior usina nuclear da Europa está completamente fora de controle. A guerra na Ucrânia continua ameaçando um acidente nuclear. Segundo o chefe da Agência Nuclear das Nações Unidas, a usina de Zaporizhia, que fica na Ucrânia, mas atualmente é controlada pela Rússia, está sem peças de reposição, em situação extremamente grave e perigosa. Enquanto isso, o mundo espera a chegada ao Líbano do primeiro navio de grãos do Mar Negro. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que as 26 mil toneladas de milho que estão no navio são apenas uma fração do que Kiev precisa vender para salvar a economia tão abalada do país. Os seus comentários pessimistas ocorreram quando a inspeção do navio foi concluída na Turquia antes de continuar a viagem para aliviar uma crise alimentar global. E o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz rejeitou hoje a alegação da Rússia de que problemas técnicos seriam a causa da redução de fornecimento de gás russo à Alemanha e acusou mais uma vez o Kremlin de tentar atrasar a entrega de uma turbina que compõe o gasoduto Nord Stream 1. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, argumentou que a Gazprom, estatal russa, espera documentos necessários para a devolução da estrutura. O ex-chanceler Gerhard Schroeder voltou há pouco de Moscou defendendo a ativação do gasoduto Nord Stream 2, adiada pela Alemanha depois do início da guerra, e afirmando que a Rússia estaria disposta, a partir do acordo dos grãos, a negociar a paz. É a segunda vez que Schroeder, amigo de Putin e muito popular na Alemanha, põe o governo do seu país em situação de constrangimento. A Rússia estaria disposta a retomar a diplomacia, mas do seu jeito. Aqui no Brasil, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o julgamento que condenou 4 réus pelas 242 mortes no incêndio da Boate Kiss, em 2013, em Santa Maria. Os recursos foram analisados por 3 desembargadores da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Cada um dos advogados dos réus teve 10 minutos para apresentar os seus argumentos. Eles afirmaram que os condenados não tiveram um julgamento justo e que o júri teve falhas. Entre as alegações, afirmam que 4 jurados foram selecionados após o prazo legal. Para sortear jurados, o juiz admite que criou uma regra. Foi obrigado a inventar um sistema com 3 votações, sendo que uma delas quase que emendada com a data do julgamento. Cada vez mais jurados e não se tinha sequer a noção de quem seriam as pessoas. As defesas também alegaram que a decisão dos jurados foi contrária às provas do processo. Os réus foram condenados por homicídio com dolo eventual, quando se assume o risco de produzir o resultado morte. Mas para a defesa seria homicídio culposo, sem intenção de matar. Por 2 votos a 1, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça acolheu parte das apelações e decidiu anular o júri. Em dezembro do ano passado, os réus foram condenados pelas 242 mortes na Boate Kiss, em Santa Maria, em janeiro de 2013. O júri aconteceu em Porto Alegre e durou 10 dias.
Elisandro Spor, sócio da boate, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. O outro sócio, Mauro Hoffman, a 19 anos e 6 meses. E os integrantes da banda, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, foram condenados cada um a 18 anos de prisão. A primeira Câmara Criminal determinou a soltura imediata dos réus, o que deve acontecer ainda nesta quarta-feira. Eles estão presos há quase 8 meses e devem participar de um novo julgamento. Vai se recorrer de absolutamente todas as questões que for possível, inclusive dessa questão. Obviamente, a decisão nos surpreendeu, foi um duro golpe para todos nós. Parentes que acompanharam a sessão de hoje ficaram surpresos e criticaram a decisão dos desembargadores. Nós só queremos responsáveis por isso. Teve responsáveis e somos 4. Os 4 têm responsabilidade. Houve um julgamento, nós tivemos toda essa função. Aí a gente vem de Santa Maria e o que a gente recebe? Não tem o que te dizer. É inacreditável o que está acontecendo. Mais uma vez a gente volta para Santa Maria mais quebrado do que nunca. Agora a gente vai lutar, vai entrar com recurso ao STJ e tem convicção de que a gente vai reverter essa situação aí mais uma vez. Deixar de lutar a gente não vai. Enquanto tivermos recurso, possibilidade de reverter, a gente vai fazer isso. Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão deixaram a prisão agora há pouco em São Vicente do Sul. A polícia do Rio prendeu o motociclista que atropelou um adolescente de 16 anos que atravessava a rua na faixa de pedestres. Segundo testemunhas, o modelo Bruno Krupp dirigia a moto a uma velocidade muito acima da permitida. Ele está no hospital sob custódia de policiais militares. A Justiça expediu o mandado de prisão preventiva contra o modelo Bruno Krupp, de 25 anos, no plantão judiciário. Ele vai responder por homicídio com dolo eventual, quando assume o risco de matar. Na noite de sábado, Bruno atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardim, de 16 anos, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. De acordo com a decisão, a vítima foi atropelada na faixa de pedestre, com semáforo, por uma motocicleta em alta velocidade. A juíza cita outras anotações criminais de Bruno: estelionato e estupro. E que 3 dias antes, o modelo foi parado numa blitz sem habilitação, com a mesma moto, sem placa, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. 3 dias depois, ele conseguiu recuperar a moto apreendida. Para a juíza, o modelo assumiu o risco de matar ao conduzir uma motocicleta sem placa a mais de 150 km por hora, quando na via o limite é de 60 km por hora, e sem habilitação. Bruno Krupp foi preso hoje num hospital particular na zona norte do Rio. Ele está sob custódia acompanhado de 2 policiais militares. Segundo a polícia, assim que tiver alta, ele será encaminhado para um presídio. De acordo com a defesa, o modelo passou por uma cirurgia para reposição da pele nas pernas e nos braços. O que ele me disse antes de entrar na cirurgia hoje foi que a moto deu uma pane no freio e ele perdeu o controle, porque ele se assustou com o rapaz voltando. Antes de ir para um hospital particular, ele foi atendido num hospital público e liberado no domingo. Gente, pelo amor de Deus, eu sou a última pessoa que queria que isso tivesse acontecido. Uma testemunha contou em depoimento que no dia do acidente foi ultrapassada por Bruno, que estava em alta velocidade. A violência do atropelamento foi tanta que a vítima perdeu uma perna, que foi arremessada a 50 metros de distância. A pena prevista para esse tipo de crime, ela vai de até 20 anos de reclusão. Logicamente que a última palavra vai caber ao Poder Judiciário. A família de João Gabriel está em choque. Foi sepultada hoje em Belo Horizonte Bárbara Vitória Rodrigues, de 10 anos. Ontem, uma amiga achou o corpo da menina num matagal. Bárbara tinha desaparecido no domingo, quando saiu de casa para comprar pão. A Polícia Civil de Minas confirmou que um suspeito do crime foi encontrado morto com indícios de suicídio. Segundo a PM, o homem aparece caminhando ao lado da menina em imagens de câmeras de segurança. Ele chegou a ser detido na segunda-feira, mas acabou liberado por falta de provas. Na Grande Belo Horizonte, um menino de 11 anos ligou para a polícia para fazer um pedido de socorro surpreendente. Eram 8 horas da noite de terça-feira, quando a Polícia Militar de Minas Gerais recebeu o chamado pelo telefone. 190 com essa emergência.
Eu sou policial aqui. É por causa que aqui em casa não tem nada pra gente comer. Aqui, minha mãe só tem farinha e fubá pra comer. O pedido de socorro vinha de Santa Luzia, município na região metropolitana de Belo Horizonte. Do outro lado da linha, um menino de 11 anos, Miguel Barros. Sua mãe não trabalha, não? Não. E nada pra você comer, então, desde cedo? Não tem nada pra comer desde cedo. Eu vou passar a informação aqui pra viatura, ver se pode fazer, tá bom? Viu. Tchau. O pedido chamou a atenção dos policiais, que resolveram verificar pessoalmente o que estava acontecendo. O Miguel decidiu sozinho fazer a ligação depois de ter visto a mãe chorar. É que os irmãos menores estavam reclamando de fome. E a dona Célia, que é mãe de 6 filhos, só tinha aqui na casa fubá e água, que eles já vinham comendo há 4 dias. Ela cuida sozinha dos filhos, que têm entre 9 meses e 17 anos. A dona Célia trabalhava como segurança civil, mas desde que a pandemia começou, não conseguiu mais emprego. A família sobrevive com o dinheiro de programas sociais. Eu estava desesperada, eu não estava aguentando mais ver aquela situação. E nem também pedir, porque você pedir, as pessoas acham que você está com preguiça, você não quer trabalhar. E eles não entendem a situação. A polícia chegou a pensar que se tratava de uma denúncia de abandono de incapaz ou de maus tratos. Mas, ao ver a situação da família, os policiais se juntaram para ajudar. Há 24 anos na Polícia Militar, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Realmente, nós ficamos todos comovidos, motivo pelo qual iniciamos contatos para tentar ajudar a família. Eles conseguiram uma cesta básica para entregar para a família. Um dia depois do pedido de socorro, a casa do Miguel está diferente. No almoço de hoje, teve arroz, feijão, linguiça. As crianças ganharam brinquedos. O telefone da dona Célia não para de tocar. É que muita gente ficou sabendo da história. Eu acho que se cada um puder fazer um pouco, já se torna muito na vida de alguém, né? É muito triste a realidade de hoje. Das pessoas, né, carentes. Aí, quando você vê uma criança, principalmente, né, chegando e pedindo ajuda, é porque é realmente uma situação extrema. O Miguel, que conseguiu aliviar o sofrimento da família, pelo menos por um tempo, agora é só gratidão. Ver minha mãe guardar as coisas tudo, eu fiquei bem alegre. Você gostou? Gostei. Na semana que vem, o governo vai começar a pagar as parcelas do Auxílio Brasil com valor aumentado. Mas, na prática, uma parte do poder de compra do benefício já foi comprometida. Jéssica é faxineira, tem 2 filhos e está grávida de 8 meses. Com o que recebe, paga as contas da casa e sobra cerca de R$200 para a alimentação da família. A despensa é sinal do aperto que eles têm passado. Arroz, fubá, farinha de trigo, macarrão instantâneo e o sal. É o que eu tenho para alimentar 2 crianças, mais eu. Em julho, a menos de 3 meses da eleição, o governo conseguiu que o Congresso aprovasse uma lei para ampliar de maneira temporária as despesas com benefícios sociais. No caso do Auxílio Brasil, o benefício subiu de R$400 para R$600 até o fim do ano. Essas despesas ficaram fora do teto de gastos do orçamento e do limite de endividamento do governo federal. A família da Jéssica é uma das 20.200.000 cadastradas para receber o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família. Dinheiro que vai fazer diferença para ela, mas não tanto. A inflação tirou o poder de compra do benefício. A conclusão é de um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Fundação Getúlio Vargas. Segundo os pesquisadores, o poder de compra do Auxílio Brasil de R$600 não é o mesmo que o de outro benefício, também de R$600, lançado há pouco mais de 2 anos, o auxílio emergencial. Nesse período, a inflação foi de 22%. Na prática, de acordo com os economistas, o valor do Auxílio Brasil deveria ser de R$ 732,12. Nós tivemos um processo inflacionário muito forte nos últimos 2 anos, puxados tanto pelo setor de alimentação, transportes e habitação, e que afeta mais pesadamente as classes mais baixas. Então, certamente esse valor ele está aquém. O que as pessoas conseguiam comprar há 2 anos atrás com o auxílio emergencial,
não vai ser a mesma quantidade que elas vão conseguir comprar no momento atual. Desde abril de 2020, o preço dos alimentos deu um salto nas prateleiras. A batata inglesa aumentou 71%, o feijão 72%, alta de 84% no café moído, e no óleo de soja o reajuste foi de quase 150%. Número que, para os responsáveis pelo estudo, penalizam ainda mais as famílias pobres e em extrema pobreza, público desses benefícios sociais. O seu processo inflacionário está pegando mais itens alimentícios, né? Ainda mais pesado fica para quanto menor for a sua renda, porque você gasta mais em alimento e com esses preços subindo, você vai ter que gastar ainda mais. Então, chegando ao limite, você vai gastar quase 100% da sua renda só em alimentação. O poder de compra que a inflação corroeu fará muita falta para a família da Jéssica. O coração corta. Tem dia que a gente tem, tem dia que a gente não tem, principalmente o leite. Dói demais. Você não tem condições de dar seu filho pelo menos básico, que é a alimentação. Pelos números oficiais da Organização Mundial da Saúde, o vírus da varíola dos macacos infectou mais de 24 mil pessoas em todos os continentes. 9 morreram. Para alguns grupos, o risco de desenvolver formas graves da doença é maior. Os registros de varíola dos macacos pelo mundo, até agora, representam uma certeza. A mortalidade está na faixa de 3 a 6%, foi a última avaliação da OMS. A mortalidade é baixa e a maioria das pessoas vai se recuperar bem. O CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, reforça que infecções por esse tipo de vírus raramente são fatais e que 99% das pessoas que adoecem provavelmente vão sobreviver. A gente está conseguindo diagnosticar, inclusive, os casos mais leves, o que faz a mortalidade ficar mais baixa quando a gente faz a continha. Embora seja um vírus que seja de um tipo que não favorece muito mutações e mudanças, a gente sabe que o surto ele tem um potencial de começar a acometer a população mais vulnerável às formas graves da doença. Algumas pessoas estão mais propensas a sofrer complicações. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos coloca nesse grupo pessoas com o sistema imunológico comprometido, aqueles que convivem com inflamações crônicas na pele, crianças com até 8 anos, grávidas e quem está amamentando. Principalmente pessoas imunossuprimidas, pessoas fazendo quimioterapia, pessoas com transportados de órgãos sólidos, recebendo imunossupressores. É uma doença que sim tem os seus riscos e então todos devemos nos prevenir. Apesar dos riscos menores entre pessoas saudáveis, os médicos reforçam. Qualquer um pode ser infectado por esse vírus, que se transmite principalmente por contato direto prolongado com a pele ou mucosa de quem está contaminado. É uma doença que forma lesões que costumam começar com uma pequena vermelhidão na pele, evoluem para uma ferida com líquido, até que secam e viram uma casquinha, um processo que dura de 2 a 4 semanas. São machucados bem doloridos, como relata esse jovem que prefere não mostrar o rosto. Ele precisou ser internado depois que os sintomas pioraram. Estou com mais de 200 lesões no corpo, dor nas feridas da região das costas, do pescoço, da cabeça. É um negócio que eu não desejo para ninguém, é complicado, viu? A queda na procura por vacinas contra a Covid no Brasil está provocando ao mesmo tempo 2 efeitos muito ruins. O primeiro e mais importante é que as pessoas que não completam o esquema de proteção se expõem a riscos de desenvolver formas graves da doença. E, ao mesmo tempo, esse desinteresse está fazendo com que milhares de doses percam a validade, num desperdício enorme de dinheiro público. A segunda dose de reforço do Luiz Sérgio contra a Covid veio com atraso, mas veio. Por acaso eu vim deixar uma moça aqui, estava vazio, eu aproveitei. Tá mais vazio porque a procura caiu muito e tá sobrando vacina. E apesar da proteção ser a mesma, alguns ainda podem escolher os imunizantes. Com isso, a AstraZeneca vai ficando parada no estoque neste posto de saúde do Rio. Inicialmente, a validade das doses que estão aqui ia até maio.
Mas a Anvisa aprovou a ampliação do tempo de duração de lotes novos e de já fabricados. A AstraZeneca passou a valer por 9 meses e a Pfizer por 12 meses. A Anvisa reforça que a mudança veio depois de testes comprovando que a eficácia era mantida com os novos prazos. Eu tomei as 2 primeiras Coronavac, a segunda Pfizer e essa agora a AstraZeneca, para não deixar ir para o lixo, né? Mesmo com a extensão, as doses que estão aqui vencem no dia 22 de agosto. Depois dessa data, as doses que não forem aplicadas terão o mesmo destino de outro lote da AstraZeneca, que venceu agora no começo de agosto, aqui na cidade do Rio. As doses serão recolhidas e mantidas em câmara fria, aguardando uma decisão do PNI, o Programa Nacional de Imunização. A Prefeitura do Rio disse que ainda não contabilizou a quantidade de vacinas recolhidas até agora. Um desperdício que se repete em muitas partes do Brasil. Em Marabá, no Pará, 9.300 doses da Pfizer foram descartadas no fim da semana passada. Segundo a prefeitura de lá, a procura da população está abaixo da meta. A prefeitura de Foz do Iguaçu, no Paraná, vai ter que descartar mais de 4.500 doses por causa da baixa procura dos adolescentes. A Secretaria da Saúde de Fortaleza jogou fora mais de 47 mil doses das vacinas Coronavac e Pfizer pediátrica com o prazo expirado. No Rio Grande do Sul, esta semana vencem 266 mil doses da AstraZeneca. Em Sergipe, 11 mil doses do imunizante da AstraZeneca foram perdidas. Gonzalo Vecina, professor de saúde pública da Universidade de São Paulo, considera inaceitável o vencimento dessas doses. É um absurdo jogar vacina no lixo, não só porque nós precisamos, como temos muitos países no mundo, como os africanos, e aqui na América Latina, vários, como por exemplo a Haiti, a Bolívia, não têm vacina para proteger a sua população. E nós vamos jogar vacina no lixo por imprevisão das autoridades sanitárias. Segundo ele, falta campanha de alerta para a necessidade da vacinação completa. As pessoas não têm atendido esse chamado porque não tem acontecido esse chamado. Hoje, praticamente nenhuma das 3 esferas de governo está convocando as pessoas para vacinar. Que a vacina contra a Covid não protege de ter a doença, mas protege de morrer da doença. É fundamental fazer o esquema vacinal completo. Vamos ver agora os números da pandemia atualizados pelo Consórcio de Veículos da Imprensa. Malu, boa noite. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Em 24 horas, o país registrou 273 mortes por Covid. Desde o início da pandemia, a doença matou 679.336 pessoas. De ontem para hoje, foram 37.038 novos casos conhecidos. O total agora passa de 33.900.000. A média de casos está em queda de 40% em 2 semanas. São 31.466 casos por dia. A média de mortes caiu 14%, dentro do que é considerado estabilidade. São 209 óbitos diários. Agora, os dados da vacinação. Os percentuais são relativos à população que pode ser imunizada. 84,52% tomaram as 2 doses ou a dose única e 56,36% receberam pelo menos uma dose de reforço. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Renata, Bonner. Obrigada, Malu. A seguir, o Banco Central aumenta de novo a taxa básica de juros. A polícia identifica uma tentativa de prejudicar as investigações do assassinato do tesoureiro petista em Foz do Iguaçu. A Polícia Científica do Paraná encontrou sinais de uma possível tentativa de prejudicar as investigações do assassinato do petista Marcelo Arruda pelo bolsonarista Jorge Guaranho. A pedido da Polícia Civil, 5 peritos analisaram o aparelho que armazenou as imagens das câmeras de segurança do clube em que o guarda municipal Marcelo Arruda foi assassinado. No laudo, eles afirmam que ao analisar a configuração do equipamento, identificaram que 2 dias depois do crime, no dia 11 de julho, perto das 9 da manhã, houve um comando de limpar
que apagou todos os registros de eventos do aparelho anteriores a essa data. Segundo os peritos, como houve essa limpeza dos registros, não é possível determinar quem acessou o sistema naquele dia e apagou os dados. É um fato grave, pode caracterizar em tese aí um crime de fraude processual. Isso possivelmente vai ter que ser apurado no inquérito paralelo. A defesa da família de Marcelo Arruda afirma que a limpeza foi feita para destruir provas. Isso ocorreu com certeza com a motivação de colocar em erro a investigação. Então, é crime e deve ser apurado também porque está conexo à questão do homicídio. Hoje, a Polícia Científica do Paraná pediu mais 2 semanas para concluir a perícia no celular de Jorge Guaranho. De acordo com as investigações, Guaranho, que é bolsonarista declarado, viu no celular de um amigo as imagens da festa de Marcelo Arruda e foi até lá provocar o então tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos. O tema era o PT e o ex-presidente Lula. De acordo com a polícia, o som do carro de Jorge Guaranho tocava uma música exaltando o presidente Jair Bolsonaro. Ele também insultou o PT e o ex-presidente Lula. Depois de discutir com Marcelo Arruda, Guaranho foi para casa deixar mulher e filho, que também estavam no carro. Voltou 10 minutos mais tarde e atirou em Marcelo Arruda, que acabou morrendo no hospital. Guaranho foi baleado por Marcelo, mas sobreviveu e continua internado num hospital em Foz do Iguaçu. Ele não corre risco de morrer. O Ministério Público denunciou Jorge Guaranho, que virou réu por homicídio qualificado com motivação política. Os promotores esperam Guaranho receber alta para ouvir a versão dele sobre o caso. Mas a defesa do policial penal afirma que ele perdeu a memória por causa das agressões que recebeu logo depois de atirar em Marcelo Arruda. E não se lembra de nada do que aconteceu na noite do crime. Ele não se recorda, pelo que eu tentei conversar com ele, foi muito brevemente. Ele não se recorda do evento, não se recorda dos fatos. Imagens divulgadas na época mostram que amigos de Marcelo Arruda deram... Hoje, em Brasília, no primeiro discurso após o recesso do Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, fez uma defesa enfática das eleições, da justiça eleitoral, da vontade soberana dos eleitores e da democracia brasileira. As eleições existem para assegurar a legitimidade do poder político, pois o resultado das urnas é a resposta legítima da vontade popular. Legitimidade que deve ser reconhecida assim que proclamado o resultado das urnas. As urnas eletrônicas sempre foram motivo de orgulho nacional e trouxeram, nestes 26 anos de uso no Brasil, transparência, confiabilidade e velocidade na apuração do resultado das eleições. Elas têm se constituído em ferramenta poderosa contra vícios eleitorais muito frequentes na época do voto em papel. Representam, portanto, um verdadeiro aperfeiçoamento institucional. Nesse sentido, gostaria de reconhecer o bom trabalho que realiza a Justiça Eleitoral brasileira. Meus reconhecimentos ao presidente da Corte e ministro Luiz Edson Fachin. Quero aqui expressar a minha certeza do trabalho exitoso também de seu sucessor, o ministro Alexandre de Moraes, que assumirá o posto no próximo dia 16 de agosto e será responsável, o TSE, a Justiça Especializada Eleitoral, pelas eleições no Brasil. Se vivemos hoje em um Estado de Direito e um Estado democrático, que nós conhecemos como Estado Democrático de Direito, é porque lutamos no passado por esse ideal. Há gerações anteriores à nossa que perseguiram a democracia, que buscaram a democracia. Foi uma conquista, isso foi um avanço, a democracia no Brasil. No Estado Democrático de Direito, as leis concebidas nestas casas, Senado e Câmara, são criadas pelo povo e para o povo, evitando abusos. Prevalece o império da lei. Valores como liberdade, pluralismo e igualdade são reconhecidos como primordiais na vida em sociedade.
Rodrigo Pacheco fez um apelo pela pacificação do país. Cobrou dos que detêm cargo público e dos candidatos que o tom eleitoral seja baseado em boas propostas e em verdades. Por fim, o presidente do Senado reafirmou a convicção de que a lei vai prevalecer nas eleições, com as garantias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Nesse momento em que enaltecemos a democracia do Brasil, que afirmamos a confiança na justiça eleitoral, do Poder Judiciário, que não terá representantes a disputar eleições, diferentemente do Legislativo e do Executivo, é ao Poder Judiciário que incumbe cuidar das eleições através de um sistema eleitoral baseado nas urnas eletrônicas de confiabilidade já apurada, a garantia à democracia brasileira, à sociedade brasileira, que no dia 1º de janeiro de 2023, aqui estaremos no Congresso Nacional a dar posse ao presidente da República eleito pelas urnas eletrônicas do nosso país, seja qual for o eleito. É essa a afirmação da democracia e é isso que é a expressão da vontade soberana do Congresso Nacional. A afirmação da democracia, a realização das eleições, a confiança no sistema eletrônico de votação. Quase 160 milhões de brasileiros estão aptos a votar este ano. E muitos desses eleitores vão comparecer aos locais de votação com um documento eletrônico instalado no celular. O aplicativo do TSE, que substitui o título de eleitor. Seu Trindade instalou o e-título na hora da entrevista. Agora, tudo pronto para votar. Foi menos 5 minutos, uns 3 minutos, rapidinho. Vai ser tranquilo a eleição, porque eu vou votar tranquilamente, porque estou agora com o e-título, né? Para chegar, chego um pouco mais cedo, volto, vou para casa tranquilo. O primeiro passo é baixar o aplicativo no celular ou no tablet. O e-título é gratuito. É necessário preencher os dados pessoais com as informações já fornecidas à Justiça Eleitoral. Nome, data de nascimento, número do CPF e filiação. E responder às perguntas para confirmar a identidade do eleitor. Depois, criar uma senha e pronto. Marina vai votar pela primeira vez e já está com o e-título instalado. É muito prático, ele pede algumas informações, mas é bem autoexplicativo. Eu achei bem útil porque eu ainda não recebi o físico mesmo, então eu consigo acessar. Para saber o local de votação é só clicar em onde votar. O aplicativo também mostra um mapa que direciona o eleitor até a sessão eleitoral. Também dá para emitir a certidão de quitação eleitoral e nada consta criminal. É possível justificar a ausência e até se candidatar a mesário. E no canto esquerdo da tela, o eleitor acessa uma seção inteira de apurações com o que é fato e o que é mentira sobre as eleições. Este ano, 156 milhões de pessoas estão aptas a votar. E o TSE pede que os eleitores baixem o aplicativo no celular com antecedência, bem antes das eleições, para evitar transtornos na hora de votar. O e-título vai permitir uma votação mais rápida e ajudar a diminuir as filas. Até o momento, 27 milhões de eleitores baixaram o aplicativo. Lembrando que o e-título só substitui o documento. O voto continua sendo presencial. Nas últimas eleições, Ana Kelly já usou o e-título para conferir seus dados. Aqui eu tenho onde tem minha zona, a sessão, tem tudo, porque aí eu não preciso também ficar correndo atrás e procurar aí no TRE. Eu aqui já tenho tudo aqui, onde é que eu vou votar, tem até a localização, se eu quiser seguir pelo GPS também eu posso ir. A Câmara dos Deputados aprovou hoje um projeto que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e procedimentos que estão fora da lista estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Na prática, o texto derruba uma restrição imposta em junho pelo Superior Tribunal de Justiça, que entendeu que os planos só precisam cobrir o que está na lista. O projeto segue agora para votação no Senado. A Câmara aprovou também a medida provisória que regulamenta o teletrabalho nas empresas, permitindo de forma permanente o modelo híbrido. O texto concede prioridade a pessoas com deficiência e pais de crianças de até 4 anos para as vagas no home office. O trabalhador só pode usar o auxílio alimentação para comprar comida, mas passa a ter o direito de sacar o saldo não utilizado depois de 2 meses.
A medida provisória ainda precisa ser aprovada no Senado. O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu pela 12ª vez seguida a taxa básica de juros. A Selic passou para 13,75% ao ano. A última vez que os juros chegaram a esse patamar foi em dezembro de 2016. O Copom afirmou que a inflação em todo o planeta permanece elevada, que há incerteza sobre as contas públicas aqui no Brasil e que os estímulos fiscais que o governo concedeu podem sustentar o consumo, mas também resultar em mais inflação. O comitê afirmou que vai avaliar a necessidade de um novo reajuste de menor intensidade na reunião do mês que vem. Na Argentina tomou posse hoje o novo ministro da Economia, Sérgio Massa. Entre as primeiras medidas dele para tentar aliviar a crise econômica está a criação de um programa de crédito para impulsionar as exportações. Massa anunciou a manutenção da meta de um déficit fiscal de 2,5% do produto interno bruto neste ano. A seguir, o retorno à natureza de aves que chegaram a ser consideradas extintas. E um clarão nos céus de Minas e de... Um clarão no céu chamou a atenção de moradores em cidades mineiras e paulistas. Foi de madrugada, quando pouca gente estava olhando para o céu, que um brilho diferente apareceu. Essas imagens foram feitas na cidade de São Paulo. Em Araras, no interior do estado, elas mostram a bola de fogo caindo e desaparecendo. Explosão também registrada em São João da Boa Vista. Em alguns momentos, a luz intensa lembra o clarão de um raio. Do outro lado do estado, no Vale do Paraíba, mais registros. Esse vídeo mostra o céu de São José dos Campos e o momento em que o meteoro explode. A Paola e o Diogo que conseguiram fazer esse registro. Eles têm câmeras no apartamento que ficam apontadas para o céu o tempo todo. Já fizemos diversos registros de meteoros, mas com uma duração muito menor. Esse teve uma duração muito longa e teve um brilho também todo especial. Apesar da queda de um meteoro ser um evento comum, o que aconteceu nesta madrugada chamou a atenção de cientistas. É que não é sempre que esse tipo de objeto vindo do espaço queima com tanta força a ponto de ser visto em tantos lugares. Os meteoros normais são conhecidos vulgarmente como estrelas cadentes. Esse bólido já é um fenômeno um pouco mais raro, porque ele é um corpo maior. Ele é maior do que a dimensão média desses corpos que produzem os meteoros. O fenômeno não oferece riscos. Pedaços dele podem cair na superfície, pedaços pequenos podem cair. Não temos notificação até hoje de um corpo como esse ou dessa natureza caindo na superfície tenha atingido alguma pessoa que tenha produzido algum dano. Foi um evento tão rápido que quem viu sequer teve tempo de fazer um pedido para essa super estrela cadente. Por isso, fica a torcida para que aconteça mais vezes. Eu adoro meteoros, eu adoro enxergar isso no céu. E quando a gente consegue adquirir um registro desse, é algo que a gente fica realmente muito feliz. No Maranhão, uma operação contra a extração e comércio ilegal de madeira cumpriu mandados de busca e apreensão e interditou 7 madeireiras no município de Barra do Corda. Madeireiros são suspeitos de cortar árvores ilegalmente na reserva indígena Canabrava. Uma pessoa morreu em consequência da chuva no Recife. Uma mulher que dirigia um carro e entrou num túnel alagado que, segundo o DER, estava interditado há 18 dias. Num só dia, choveu no Recife o volume esperado para uma semana. Vamos saber agora da Jaqueline Brasil se pode chover mais na região Nordeste amanhã. Oi, Jaqueline, boa noite. Pode sim, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite para você também. Só que a chuva de amanhã não deve ser tão volumosa como a registrada nos últimos dias. Previsão de 15 e 10 milímetros no Recife e em Maceió, mas como já choveu muito, o risco de alagamento e deslizamento é grande. Chove também em Salvador, Fortaleza, São Luís e Teresina, com máximas entre 28 e 35 graus. No norte são aquelas tradicionais pancadas isoladas. É o caso de Boa Vista, Manaus e Macapá, temperaturas entre 31 e 32. Já no sul, uma frente fria avança pela região e provoca temporais em quase todo o Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, chove forte desde cedo e a temperatura não passa dos 21 graus.
Pode ocorrer uma chuva mais pontual em Santa Catarina, também no Paraná e no sul de Mato Grosso do Sul. Em grande parte do centro-oeste, o tempo fica firme. E essa é a mesma condição para o sudeste, parte do interior do nordeste e também do norte. E já adianto que a frente fria que está no sul vai passar longe de toda essa área aqui em amarelo. São quase 2 meses sem chuva, por exemplo, no Piauí, Bahia, Mato Grosso, Goiás e quase todo o Sudeste. No Sistema Cantareira, principal reservatório responsável pelo abastecimento de água em São Paulo, está chovendo bem menos do que o normal. A capacidade hoje é de 35,9%, menor nível desde a crise hídrica entre 2014 e 2015. Além do tempo firme e seco, amanhã vai esquentar mais. E é por causa do vento quente que sempre chega antes da frente fria, que é a chamada pré-frontal. No Rio, nos próximos dias, as máximas ficam em 32 e 34 graus. Aqui em São Paulo, amanhã faz 29, na sexta, 26. Em Campo Grande, máximas de 34 e 31. E Curitiba, amanhã, 28. E na sexta, só 20 graus. Até pelo menos quarta-feira que vem, a chuva mais volumosa fica concentrada em áreas do norte, nordeste e no sul. Renata, Bonner. Obrigada, Jaqueline. No sertão da Bahia, pesquisadores estão monitorando aves reintroduzidas na natureza que chegaram a ser consideradas extintas. No alto dos morros, no meio da Caatinga, pesquisadores e brigadistas do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade estão de olho em 8 ararinhas azuis Spix que foram soltas há 2 meses, resultado de um longo trabalho feito em parceria com uma ONG alemã. Eles também monitoram os sinais de rádio emitidos por equipamentos presos no corpo das aves. As primeiras a ganhar a liberdade depois que a espécie foi considerada extinta na natureza, há 22 anos. Nós conseguimos registrar qual é o comportamento de cada indivíduo ou do grupo. Se ele está se alimentando, se ele está buscando algum recurso que está no ambiente, como água no riacho. A caraibeira é uma das árvores preferidas da ararinha azul para fazer o ninho. É uma árvore da beira dos riachos, uma das mais altas da Caatinga. Algumas chegam a 20 metros de altura. O casal de ararinhas, que fica junto a vida inteira, geralmente escolhe os galhos mais altos. Aqui, elas se reproduzem e também se alimentam. O fruto da caraibeira é um banquete para essas aves. As ararinhas também gostam muito das sementes de árvores como o pinhão e a favela. Essas aves que nasceram em cativeiro na Alemanha ainda preferem ficar perto do viveiro, onde se sentem seguras. Mas algumas já arriscam voos maiores na unidade de conservação criada para elas. É uma área equivalente a 120 mil campos de futebol na zona rural de Curaçá, sertão da Bahia, o único lugar no mundo onde ela existe. Os moradores da região se tornaram parceiros na tarefa difícil de proteger as ararinhas. Dona Lídia avisou os pesquisadores quando viu um grupo na fazenda dela, algo que não acontecia havia mais de 20 anos. Camila, as ararinhas passaram por aqui, sobrevoando. 6 ararinhas, umas voltou e a outra ficou aí. Faço questão de ajudar. Se a nossa ajuda, eles não faziam nada aqui, porque tem que ser com os moradores. Dona Liette ouviu o canto de um pássaro no telhado e, para surpresa dela, era uma ararinha. A ave foi resgatada depois de 9 dias desaparecida. Como agradecimento, os pesquisadores deram a ela o nome da moradora. Eu nunca imaginei, né, que se tivesse meu nome aí da ararinha. Eu desejo que ela seja muito feliz e viva muitos anos aqui, nosso convívio, né? É para isso que o Anthony trabalha. Ele, que só tinha ouvido falar das ararinhas, agora ajuda a proteger a espécie, seguindo o exemplo do avô. Quando eu vi as ararinhas pela primeira vez, eu relembrei todas as histórias que meu avô contava para mim, né? E eu fiquei bastante feliz em poder estar trabalhando com o que ele fez no passado. Lindas as ararinhas. Vida longa para elas. É. Hoje, depois de Pantanal, tem cinema especial com os 2 primeiros episódios de Rensgarritz, uma série original do Globoplay. Em seguida, que história é essa, Porchat e o Jornal da Globo. Uma ótima noite para você. Boa noite e até amanhã. Ele sempre se manteve aí, é de uns que ficou aqui durante esses anos todos, né? Ele continua aqui no local, é de Assis, ali morava Dona Nália. Ali acontecia as rezas, né, pessoal? As pessoas vinham fazer reza,
né? Aqueles caruru, como tem muita gente no Nordeste que conhece, né? Os caruru. A gente ia pra lá, né? Pra brincar. Ela tinha uns netos lá, muito meninos, e a gente ia brincar. Abaixo aí descendo, pessoal, eu tinha um parente nosso que era Edgar, também fazia coisa de reza, e a gente descia pra lá, né? Pra ganhar caramelo, como dizer nós, né? Bala. E brincar, né, pessoal? As noites aqui a gente não tinha TV, hoje aqui passa energia, ó. Aqui não tinha energia na época que eu era criança, era no Candinheiro. E só tinha um local que tinha TV aqui, pessoal, que era na casa do seu Antônio Chico, que era um fazendeiro, morava lá embaixo. Ele tinha... Só ele que tinha TV no tempo aqui. Aqui, dentro desse povoadinho, né, na Tabu, o pessoal tinha energia, mas aqui no roçado não tinha. Aqui era um passador, não existia essa cancela, era aqueles passador, né, que a gente chama, e tinha um correte. Hoje aqui tem uma cancela. Ali morava os parentes da gente, que ainda é vivo uns, outros não é mais. E, pessoal, aqui do lado era uma tia minha que morava. Morou 2 tias minhas aí nessa casa que hoje é do meu tio, atrás das canas aí. Vou passar lá mostrando a vocês. Era minha tia Selma que morou. Outra época quem morou foi tia Zélia. Depois aí ficou, assim que meu avô faleceu, ficou meu tio Mundinho, que já se foi. Fez muita falta, era um tio que eu gostava muito. Gosto de todos, né? Mas ele foi de uns que ficou, assim que os outros casaram, ficou em casa ainda junto com minha avó, eu e meu avô, né? Ficou ele, eu e meu tio Joelson, que eram os tios que ainda eram solteiros na época. Então essa estrada aqui, pessoal, a gente brincava aqui. Os carros que passavam aqui a gente conhecia tudo, que era poucos que passavam, a gente conhecia até pelo barulho do motor, né? Que isso aqui só vinha quem morava mesmo, né, pessoal? Até hoje é uma estrada aqui sem muita movimentação, né? Tem a movimentação dos ônibus escolar, mas é muito longe da cidade. Fica a uns 30 e tantos quilômetros da cidade. Ó, lá pra cima, pessoal, tem mais roça, né? Essa roça é enorme pra lá, não vou ter como gravar, senão o vídeo fica grande. Então ali morava um senhor que chamava Antônio Jacaré, ali na frente, ó, onde tá aquela casa de adobe. Eu não vou puxar um zoom para não embaçar a imagem. Ali morava o senhor, morou Antônio Jacaré, na outra casa ali, como eu falei, Dona Nália. Eu vou descer, eu vou passar aqui mostrando que essa casa aqui onde morava minhas tias. Vou mostrar para vocês aqui. E vou descer, pessoal, a serra aqui com o rio, onde a gente banhava, pescava, eu lavava roupa, né? Minha família lavava roupa lá e em outro local bem mais longe do que aqui. Minha avó e minhas tias, para ir lavar roupa, tinha que ir bem longe, né? Para levar os panos lá para lavar. Aí ficava abaixo da serra aí, onde eu vou mostrar para vocês agora, eu vou descer lá. Não tinha esse tanque aqui, isso aqui já é coisa nova, eu nem sabia que tinha, né, pessoal? Tem muitos anos que eu não venho aqui. Aqui meu tio já plantou algumas coisas, cria ali umas galinhas, né? Ele não tá aqui, ele mora ali no povoado. Eu vou passar lá ver se vejo ele. Eu vou colocar... Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou mostrar para vocês aqui um pouco da casa, ó. A casa aqui hoje pertence a meu tio Dernival. Ó, tem uma água ali. Ele cria aí alguns animais, ó. E aqui ainda tem o pé de seriguela, ó. Tem muitos anos que tem esse pé de seriguela aí. Quando eu era menino já tinha. Então, ó, aqui ele cria aqui umas galinzinhas, né? E abaixo daqui, a poucos metros daqui, ó, tem uns patos ali embaixo. A poucos metros daqui, pessoal, já é a serra. Eu vou descer para lá para mostrar a vocês. É muito perto daqui para lá, muito perto mesmo. Você vê que um local onde a gente morava para onde é o rio é bem pertinho. Olha só, ali tem um pé de umbuzeiro. Isso aqui mudou muito, gente, ó. Isso aqui mudou bastante. No meu tempo de criança era tudo diferente. Olha lá, casa do pessoal lá, que eram nossos vizinhos. Então aqui, ó, lá na frente, pessoal, na serra, daqui dá para ver, mas o celular não sei se capta a imagem. É cheio de torre eólica. A Serra da Babilônia, lá na frente, né? Ó, o pezinho de manhã aí, ó. Tudo seco, ó, agora.
Olha como é que acontece aí, cada redemoinho. Então lá na frente, naquele carrascão lá, ali fica a Serra da Babilônia, né? Aonde o pessoal aí trabalha na eólica lá, empregou muita gente aqui. As empresas de eólica instalou muitas torres eólicas aí na região. E aqui é um dos principais lugares, né? Onde tem bastante torre. Esse carrascão aí, quando era menino, andava isso aqui tudo, ó. Descia aí para tomar banho nos rios. Agora eu vou descer até lá para mostrar para vocês.